Bom, gente, bom dia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a função média-ci e média-cis, ok? Primeiro, nós vamos falar... Deixa eu limpar o filtro aqui. Bom, média é igual, né? A função média é igual a média, né? Notem que no vídeo anterior nós tínhamos definido o intervalo nomeado aqui para a amostra 1. Então, igual a média, amostra 1. O que eu fiz com média amostra 1? Eu peguei todos os pontos, né, da amostra 1, somei seus valores e dividi pelo número de componentes dessa amostra, ok? No caso 100. Agora, em determinados momentos, eu preciso tirar a média de uma determinada condição. Imaginemos o seguinte: eu tenho a amostra de peças e eu quero saber qual que foi o comprimento médio das amostras que estiveram acima do limite inferior de controle, né? Abaixo do limite inferior de controle e acima do limite superior de controle. Então, mais uma vez, né, nós vamos fazer aqui a função média é igual a média. Notem que a função média tem acento, tá? Igual a média-ci. Olha só, média-ci. Eu vou definir o intervalo, tá? Mais uma vez, eu vou definir o intervalo de critério, ok? Onde que é o nosso intervalo de critério? Nós iremos testar o critério no mesmo lugar onde será feito a média, tá? Então, eu vou colocar amostra 1. Amostra 1, ponto e vírgula, tá? Definir esse parâmetro. Qual o critério que eu quero? Ela tem que ser menor, né? Se eu vou usar operadoras de menor ou igual, eu tenho que colocar entre aspas, menor que 98. Se ela é menor que 98, o intervalo de média, onde que eu vou fazer a média? Eu vou fazer na amostra 1. Amostra 1, fechei parêntese, minha função está pronta, ok? E Enter, 96,047. O que ele fez? Ele conferiu, tá? Nesse intervalo aqui, todos os valores que eram maiores que 98, ok? E ele tirou a média deles. Logo em seguida, a gente vai usar a função média-ci para os valores menores. Então, média-ci, ó, média-ci, digitei média. Na hora que eu coloquei o S, ele já preenche o valor automaticamente para mim. Eu posso pressionar Tab. O intervalo que eu quero, é justamente o intervalo amostra 1. Amostra 1. Ponto e vírgula, critério. Qual o critério que eu quero? Eu quero onde ele seja maior que 102. Fechei. Intervalo de critério. O intervalo de média é o mesmo no intervalo de critério, então eu posso omiti-lo. Então eu fecho parênteses e dou Enter. Olha lá, 104, ok? Agora, olha só, na terceira função eu vou utilizar, né? Eu vou utilizar um parâmetro que não é o próprio valor, né? Então vamos lá, é igual média-ci. O intervalo que eu quero, a gente definiu no último vídeo o intervalo controle, então vai ser controle, né? Quando eu digitar aqui controle, olha aqui, ficou selecionado essa região aqui, tá vendo? Eu defini essa região como intervalo controle, beleza? Ponto e vírgula, critério. Qual que é o critério do intervalo de controle que eu quero? Fora de controle. Fora de controle. Ponto e vírgula. Agora olha só, intervalo de média. O intervalo de média agora que eu quero é o intervalo amostra 1, que é esse cara aqui, ó. Ele conferiu aqui para poder verificar quem é quem e ele fez a média aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, qual que é o intervalo de média que eu quero? Amostra 1. Atendi todos os parâmetros da função, vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Olha lá, 100,1. Notem o seguinte, tudo que está acima e tudo que está abaixo está fora de controle. Aqui eu tenho a média inferior, aqui eu tenho a média superior. Então o que eu quero dizer isso aqui, ó? O valor médio de desvio, né, de variação das peças que estão abaixo do limite inferior de controle é de 96,047. E das peças que estão acima é de 104,26, ok? O valor médio de todas as peças que estão fora de controle é de 100,59, ok?